E aí pessoal, tudo bem, gente? Graça e paz para você, graça e paz para o seu coração. Bom demais estarmos de volta aqui, retomando aqui a nossa introdução ao Novo Testamento, médio do IBAD em teologia. Mas e aí, me conta, como é que vocês estão? Tá tudo bem, gente? Feliz demais por estar com vocês aqui, pela oportunidade que Deus tem nos dado de aprendermos juntos a palavra do Senhor, de aprendermos juntos teologia, não é? Eu quero agradecer a todos aqueles que estão inscritos no canal. Nós passamos aí de 5 mil inscritos no canal. Que Deus te recompense, Deus te abençoe por você estar conosco aqui. Quero agradecer demais a todos aqueles que estão em vários lugares do Brasil. Nós temos notícia, gente. Nós temos irmãos conosco aqui fazendo o curso médio de teologia do IBAD. Brasil afora, várias cidades, quase todos os estados do Brasil. E mais do que isso, até fora do Brasil, né? Os nossos irmãos de língua portuguesa, países como Angola, lá em Portugal, o próprio Portugal, nós temos gente na América, nós temos gente em alguns países da Europa também. Isso nos toca muito e nos anima muito a seguir adiante nesse propósito, que é levar de uma forma leve, simples, tentar descomplicar esse estudo da palavra no que diz respeito a estudar teologia. Eu quero que você, se você puder e ainda não foi inscrito no canal, que você se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós, porque todas as vezes que a gente subir um vídeo novo, e daqui a pouco essa aula vai ser postada, você vai estar recebendo em primeira mão, você vai ser avisado e você já vai poder de cara acessar e poder assistir essa aula que nós estamos fazendo aqui. E se você já foi inscrito no canal, aproveita agora no começo do vídeo, você já conhece as nossas aulas, já conhece o nosso curso, para dar aquele like, para dar aquele joinha, para curtir, porque isso é muito importante para nós. O canal ganha relevância e com isso a gente consegue atingir aí muitas pessoas Brasil afora, que essa é a nossa ideia, esse é o nosso propósito. Beleza? Simbora então, vamos lá? Introdução ao Novo Testamento, esse é o livro que nós estamos estudando. Roberto dos Reis é o autor desse livro, um livro com muita qualidade, escrito com muita propriedade pelo Roberto dos Reis. E nós vamos seguir aqui, lembrando que nós já passamos pela unidade 1 e pela unidade 2, né? Já estudamos a etimologia do contexto político e social do Novo Testamento. Já passamos também pela produção dos evangelhos, né? As obras mais importantes do Novo Testamento. E nessa unidade 3 nós vamos estar falando aqui sobre o Novo Testamento e a expansão da igreja. Nós vamos estar tratando agora sobre esse crescimento da igreja que o livro de Atos, principalmente o livro dos Atos dos Apóstolos, vai narrar e vai trazer para nós. Então, 5 capítulos, como sempre. A gente já conhece, né, esse método do IBAD aí. Capítulo 1, Atos dos Apóstolos, os primeiros anos. Capítulo 2, Paulo e a contribuição, né, de Paulo ao Novo Testamento. Capítulo 3, Tiago e as primeiras epístolas paulinas. Capítulo 4, nós vamos falar sobre as duas cartas mais importantes de Paulo, né, carta aos Coríntios, primeira e segunda carta aos Coríntios, e também a carta aos Romanos, né, considerado aí o ápice, né, literário da produção literária do apóstolo Paulo, e as principais cartas. Paulo e a epístola do cárcere, ou as epístolas do cárcere, nós vamos passar também aí já no capítulo 5, né, sobre as cartas chamado epístolas do cárcere ou cartas da prisão, como alguns gostam de chamar. Então vamos lá, simbora aqui, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, os primeiros anos da igreja. Se você ainda não deu like, se você ainda não deu o seu joinha, a hora é agora. Aproveita aí para que você possa curtir o nosso canal e para que a gente possa ganhar relevância o máximo possível, porque a palavra de Deus é o que mais importante existe e essa é a proposta desse canal. Atos dos Apóstolos e os primeiros anos da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos ocupa um lugar diferenciado no Novo Testamento e a gente sabe disso, né? Uma vez que ele se posiciona aí entre os evangelhos e as cartas e as epístolas de Paulo e também as epístolas universais, o livro de Atos está exatamente posicionado entre esses dois momentos, né? Retrata os principais eventos históricos, né, ocorridos após a ascensão de Cristo, a ascensão de Jesus, né, aos céus, quando Jesus sobe aos céus, e ele narra também fatos importantíssimos para a nossa jornada, para a nossa caminhada cristã, como o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, elemento propulsor do crescimento e expansão da igreja. É nesse cenário histórico, composto por Lucas, que as epístolas, assim como o Apocalipse, tornam-se compreensíveis a nós do ponto de vista histórico. Essa é a consideração e a introdução inicial feita pelo autor no que diz respeito ao livro de Atos dos Apóstolos. Aí ele divide aqui para nós em 3 momentos, né? Vai ser assim, aliás, esse modelo, viu, gente? Nós vamos trabalhar mais ou menos nesse modelo que o autor propõe. Autoria, data e local, destinatário e tema, em outros momentos vai ser destinatário e propósito, né? Quando a gente pular lá para as cartas, o autor chama esse tópico, esse item de destinatário e propósito. Nesse primeiro momento, ele
vai trazer para nós a questão da autoria do livro de Atos. Embora não haja no livro, né, uma indicação, né, clara, né, segundo o autor, não haja uma indicação clara da autoria, não há dúvidas, né, por todos os estudiosos, ou se não todos, a grande maioria, né, a esmagadora dos estudiosos, de que o médico Lucas, companheiro de viagem de Paulo, é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Né? Isso é pacífico na doutrina e é pacífico, né, entre os estudiosos de teologia. Ele, de fato, é o autor do livro de Atos. Tese que se reforça, né? Essa tese que se reforça pelo prólogo do livro, quando ele diz, escrevi o primeiro tratado, né, a um certo Teófilo. Então ele abre o livro de Atos dizendo, escrevi o primeiro tratado, indicando a semelhança de vocabulário, né, semelhança vocabular, a qualidade do grego que ele, Lucas, utiliza quando ele escreve o seu próprio evangelho, o evangelho de Lucas. Então há uma similaridade, né, uma grande semelhança vocabular, do estilo de linguagem, o estilo literário, um grego clássico, né? Um grego, né? Lucas era médico, portanto era um homem culto, profundamente conhecedor, né, das letras e do estilo literário, é considerado, nós falamos sobre isso quando a gente falou lá do Evangelho de Lucas, um dos maiores autores de todos os tempos, né? Sua forma literária, a maneira com que ele desenvolve o seu argumento literário, dá a Lucas aí talvez o título de um dos maiores escritores. Então, não há dúvida de que Lucas seja de fato o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Com relação à data e local, o local da redação do livro de Atos, assim como a sua data, é incerta, né? Não existe nenhum autor ou nenhum estudioso, né, sério, nenhum teólogo sério que decida cravar essa data e cravar o local. É incerto. No entanto, a posição dominante é que tenha sido entre os anos 63 e 64 depois de Cristo. Em algum momento, né, entre esse intervalo de tempo, o ano 63 e o ano 64 depois de Cristo, portanto, antes da morte do apóstolo Paulo e a destruição do templo de Jerusalém, que acontece no ano 70 depois de Cristo, é que Lucas deve ter escrito o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui tem um dado importante, tem um dado relevante. E por que o autor, né, o Roberto dos Reis, frisa para nós essa questão do ano 70 depois de Cristo? Porque o ano 70 depois de Cristo foi um ano importantíssimo na história da humanidade, né? na história dos judeus em particular, mas sobretudo na história da humanidade, porque foi o ano em que Roma invade Jerusalém e destrói o templo. Né? Diz os historiadores que o exército, a legião romana, dos soldados romanos, sob o comando do general Tito, ele entra Jerusalém adentro e lá ele destrói o templo, e a cidade saqueia, é uma mortandade. Então, eles acreditam, a maioria dos grandes estudiosos, de que o livro de Atos foi escrito antes do ano 70, porque se Lucas tivesse tido conhecimento deste grande evento que foi a ruptura, né, que causou na diáspora dos judeus, foi quando eles saíram de Jerusalém e se espalharam pelo mundo, Lucas certamente teria registrado isso no evangelho, né, da própria palavra dele, ou pelo menos aqui no livro de Atos. Então, certamente, Lucas escreve Atos antes do ano 70, e a data, né, mais aceita, mais assim, discutida e difundida, que tenha sido entre o ano 63 e 64 depois de Cristo. Portanto, Paulo ainda vivo e antes do grande evento da invasão de Jerusalém. E a cidade que Lucas escreveu também tampouco dá para cravar, dá para a gente definir, porque Lucas passou com Paulo por algumas das grandes cidades da época, né? Antioquia da Síria, Roma, Éfeso. Então, qualquer uma dessas cidades é possível que tenha sido o local onde Lucas tenha escrito o livro de Atos dos Apóstolos. Seguindo aqui, o destinatário, né? Ou seja, para quem foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos, e o tema também, segundo os estudiosos, não é tarefa difícil de determinar. Porque o próprio Lucas, ele, né, da lavra dele, ele indica quem era o destinatário desse livro. Né? Quando ele diz no livro de Atos que seria o mesmo destinatário do Evangelho, ou seja, um certo Teófilo, né? E acredita-se que esse homem Teófilo era um grego muito bem de situação, um grego rico, que contrata Lucas, né? Que patrocina Lucas nas suas viagens junto com Paulo, que patrocina esse tempo de Lucas,
porque ele tinha interesse em ter informações de Jesus, e aí Lucas vai escrever o Evangelho de Lucas da forma como ele escreve, né, absolutamente detalhada, né, narrando, né, o início, né, a gestação, o momento em que o anjo encontra com Maria, e ele vai escrevendo toda a vida de Jesus, passando pelos milagres, terminando com a morte e ressurreição, e ele segue no relato pós-Jesus, narrando a história do Atos dos Apóstolos, que muitos dizem que seria os Atos da Igreja, né? O Atos do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz, que movimenta tudo aquilo. Então, Teófilo foi o destinatário do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, segundo os grandes historiadores, e isso eu concordo, é ponto pacífico, não é muito difícil da gente compreender. Do ponto de vista temático, Atos faz a ponte entre os 4 evangelhos e as epístolas apostólicas, né? Os 4 evangelhos e as epístolas dos apóstolos, conduzindo seus leitores de Jerusalém para a capital do Império Roma. Isso é legal a gente pensar, porque como Atos ele está situado no meio, entre os evangelhos e as cartas e as epístolas, ele migra, né, num processo de histórico, ele migra de Jerusalém, que era o centro, né, político, o centro religioso do povo judeu, né, quando ele narra a história de Jesus, os acontecimentos que Jesus vive na Palestina. Então ele traz toda essa história, e aí depois, quando entra os Atos dos Apóstolos, continua em Jerusalém a perseguição da igreja, o estabelecimento da igreja primitiva, né? Tiago, irmão de Jesus, como pastor da igreja de Jerusalém, também esse é um fato, né, aceito pela maioria dos estudiosos. E aí ele sai e vai para o eixo agora de Roma, onde era o centro do poder romano, no momento em que Paulo vai preso para Roma, ele transfere, né, Lucas transfere nos escritos dele toda a atenção, todo o conteúdo e toda a produção para aquilo que estava rolando, aquilo que estava acontecendo em Roma. Então é por isso que o autor diz para nós que o Atos dos Apóstolos nos conduz, né, conduz os leitores, uma migração de Jerusalém para Roma, nesse processo de transição, acompanhando a história da igreja. Então, basicamente é isso, nessa introdução que o autor nos passa sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Algumas fontes, alguns dados importantes também que nós vamos encontrar aqui dentro, né, desse resumão de Atos dos Apóstolos. O propósito e a fonte. Uma vez que Atos é a continuação do terceiro evangelho, né, o Evangelho de Lucas é conhecido e chamado algumas vezes como terceiro evangelho. Uma vez que Atos é a continuação do terceiro evangelho, onde o autor retrata o Messias, seu nascimento, a sua obra, agora em Atos nos traz a igreja como instrumento desse processo de salvação. Então Lucas faz uma obra completa, né? A obra de Lucas, né, escrevendo o Evangelho, escrevendo Atos, ele fecha, né, esse círculo, ele fecha, né, o propósito de Deus para a raça humana, né, para nós humanos, desde o nascimento de Jesus até a concretização depois da descida do Espírito Santo, usando os homens, usando as mulheres, usando os convertidos, usando os cristãos para prosseguir na obra do Senhor. É isso que Atos nos apresenta, né? Então, esse é o propósito, né? Agora em Atos ele nos traz esse instrumento do processo de salvação de Deus. Entende-se que o propósito seja retratar a expansão do Evangelho por todas as partes do mundo, tendo como fonte sua própria experiência e outras informações obtidas. Então Lucas se faz valer da sua própria experiência, né? Ele era companheiro de Paulo, a gente nunca pode perder isso de vista. Ele era companheiro de Paulo nessa jornada, ele era companheiro de Paulo na caminhada, então ele vivenciou muitas coisas com o apóstolo Paulo, que sem dúvida foi o grande nome do cristianismo depois de Jesus, o grande nome da igreja, né? Paulo foi o pioneiro que abriu as portas da igreja e abriu as portas da salvação para os gentios. Num primeiro momento pensava que só judeus, aí depois Deus, usando Paulo, leva o evangelho aos gentios, e Lucas estava com ele. Então ele escreve Atos baseado nas suas próprias experiências, mas também naquilo que ouviu, né, de informações obtidas pelos próprios apóstolos que ele convivia, como Pedro, como Tiago. Então Lucas se vale dessa experiência dele mesmo, mas dos outros, para poder escrever, para poder narrar os seus escritos, que se torna nessa grande obra, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. Aí o outro tópico que o autor nos faz pensar aqui é a questão do Espírito Santo e a igreja, né? Porque Atos dos Apóstolos poderia se chamar, como propuseram alguns, Atos do Espírito Santo. Eu disse isso há pouco, uma vez que em suas páginas do início ao fim vemos a ação do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos,
durante o período de estabelecimento e expansão da igreja cristã nas primeiras décadas da sua história. É isso mesmo. O livro de Atos dos Apóstolos é ele que vai passar para nós informações e dar subsídios para que a gente compreenda esse trabalhar do Espírito Santo na vida daqueles homens indoutos, homens simples, homens rudes, mulheres, né, também, né, sem nenhuma grande formação intelectual, na maioria deles e na maioria delas, sem nenhum grande conhecimento, mas o Espírito Santo é quem capacita e usa esses homens e essas mulheres para que a sua obra seja levada e a igreja crescia. A Bíblia diz, e a igreja se acrescentava dia a dia novas pessoas, ou seja, era um crescimento. Na medida que a perseguição aumentava, aumentava-se também o número de convertidos e o número de salvos. E aí ele abre uma parte aqui para nos trazer Paulo e os seus projetos, né? Os primeiros anos da igreja cristã foram marcados por intensas e sistemáticas perseguições. O Império Romano perseguia sem trégua os cristãos, né? A ponto de culpá-los por tudo aquilo que de ruim acontecia. É nesse contexto de lágrimas e sangue que a obra missionária flora, sendo Paulo, após a sua conversão, quem mais contribuiu com a propagação do Evangelho, ele certamente foi quem mais contribuiu por todo o livro de Atos, realizando 3 grandes viagens missionárias. Paulo realiza 3 grandes viagens missionárias, há quem diga que a 4ª foi quando ele foi para Roma, mas ele vai preso, e mesmo preso, diz a Bíblia que ele pregou para toda a guarda pretoriana, e ele foi um grande instrumento. Então, se a gente parar para pensar, talvez seria 4, né? Mas a Bíblia nos traz a 1ª, a 2ª e a 3ª viagem missionária de Paulo, já que a 4ª ele vai preso, mas lá ele continua sendo um canal de Deus. E eu separei aqui para passar para vocês e para a gente pensar um pouquinho essa questão da 1ª viagem missionária de Paulo, né, já que o autor coloca como destaque em uma das grandes obras do livro de Atos dos Apóstolos, então acho que vale a pena a gente relembrar as viagens de Paulo. Por exemplo, Atos capítulo 13 e o capítulo 14 vai trazer para nós informações sobre a 1ª viagem de Paulo. Paulo, viajando na companhia de Barnabé e João Marcos, teve como destino a Galácia, no centro da Ásia Menor. Atualmente, essa região, né, região de Antáquia, no sul da Turquia, e ocorreu provavelmente entre os anos 45 e 48 depois de Cristo, né? Paulo faz essa 1ª viagem missionária dele, e a gente pode ver e acompanhar pelo mapa, que não foi uma viagem tão longa, né? Foi uma viagem curtinha. Ele sai da Antioquia, diz a Bíblia que ele sai da Antioquia da Síria, e ele toma a direção, pelo mapa a gente vê, ele toma a direção da Salamina, passa em Pafos, no Chifre, vai para Listra. Ele vai para Antioquia, né, e agora Antioquia de Pisídia, uma outra Antioquia. De lá, Icônio desce para Derbe, faz o caminho de volta, voltando pela Antioquia de Pisídia. Aí sim, ele passa em Perge e aí ele vai de volta lá para Antioquia da Síria. Então a gente percebe que essa 1ª viagem missionária de Paulo não foi uma viagem muito longa. Está aqui, está no chão. Não foi uma viagem muito longa. A bateria caiu ali, estou mostrando para o Julinho que a bateria está no chão. Não foi uma viagem muito longa, foi uma viagem, né, razoavelmente pequena, mas essa foi a 1ª viagem de Paulo, acompanhado de Barnabé e João Marcos, né? Ele que foi foram os companheiros de viagem de Paulo. Seguindo aqui, a gente vê Paulo agora na sua 2ª viagem missionária. E de novo a gente percebe pelo mapa que essa 2ª viagem missionária de Paulo já foi uma viagem mais extensa. A gente pode ver, e eu creio que você pode acompanhar comigo aqui. Antioquia é a base, né? Aliás, Antioquia, gente, era a cidade onde se tinha a maior base missionária da igreja primitiva. Lá ficava a Secretaria de Missões, vamos dizer assim, né? A base da Secretaria de Missões da igreja primitiva. A igreja de Antioquia era uma igreja pujante, uma igreja missionária, uma igreja que investia em missões, que preparava, né, missionários. Diz a Bíblia que era uma igreja que tinha mestres, doutores, pregadores, evangelistas, profetas e ensinadores, né? Então, Antioquia era o centro de uma ação poderosa do Espírito Santo naquela época. E pela 2ª vez, na 2ª viagem missionária de Paulo, ele vai sair da Antioquia, né, chamada Antioquia da Síria, aí ele passa por Tarso, né, que é, né, a cidade natal do apóstolo Paulo. Ele faz essa viagem longa, né, volta para Derbe. Nessa viagem, ele leva Silas como companheiro, e esse é um dado importante, porque ele já havia se separado de Barnabé. Nós conhecemos aí o desentendimento que houve entre Paulo e Barnabé. 1ª viagem vai Paulo, Barnabé e João Marcos. Durante essa 1ª viagem, diz a Bíblia em Atos que Marcos decide
abandonar os dois, né, Barnabé e Paulo. Ele vai tratar de alguns assuntos dele e ele retorna para Antioquia. Paulo não gostou dessa atitude de Marcos, né, ele se sentiu, né, abandonado e achou que Marcos, na verdade, não deveria fazer isso. E aí diz a Bíblia que na segunda viagem missionária, Barnabé, que era amigo de Marcos, né, tinha até um parentesco com Marcos, ele propõe de novo que Marcos seja o companheiro deles de viagem. E aí Paulo diz, não, eu não vou levar esse cara porque ele nos abandonou lá na primeira viagem. Paulo não era fácil, né, gente, também. Ele é um cara de caráter muito forte e ele entendeu que Marcos não seria um bom companheiro. E por conta disso, por conta de Marcos, diz a Bíblia que Paulo e Barnabé se separam. Barnabé pega João Marcos e vai em uma direção, e Paulo diz o texto que convida Silas, né? Também chamado de Silvano. Paulo convida Silas para que ele pudesse ser o seu companheiro de viagem. Mas na verdade eu fico pensando comigo que o Espírito Santo estava agindo também nisso, né? Ao invés de ter dois grandes homens de Deus, dois grandes missionários, dois grandes evangelistas, como era Paulo e Barnabé, no mesmo caminho, na mesma direção, eu creio que o Espírito Santo quer tornar essa obra mais produtiva e ele permite que haja essa desavença, né? Não é que ele causou, mas ele permitiu, eu penso, é a minha opinião, que houvesse essa desavença entre Paulo e Barnabé para que cada um saísse para um lado e com isso quem ganhou foi a obra do Senhor, o Evangelho, né, dobrou a produtividade de propagação com Barnabé num canto, Paulo no outro canto, e com isso mais pessoas ouviram ao mesmo tempo e mais pessoas se converteram. Mas o fato é que nessa segunda viagem missionária de Paulo, Silas foi o companheiro dele, teve como destino a Galácia, mas agora uma região mais ao norte da Galácia. A gente vai ver isso aqui, né? Está mais lá em cima do mapa, ele se estende um pouco mais naquela região norte da Galácia, e essa viagem acontece provavelmente entre os anos 50 e 53 depois de Cristo. A primeira entre 45 e 48 e a segunda entre 50 e 53 depois de Cristo. 3 anos, né? Durou em torno de 3 anos essa segunda viagem missionária de Paulo, e a gente vai ver isso no livro de Atos, capítulo 15, 36, verso 36, até o 18 e 22. Mas voltando aqui para o mapa, ele sai da Antioquia, passa por Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia de Pisídia, que na primeira viagem tinha sido o limite dele, ele vai para Antioquia de Pisídia, segue no sentido de Troade, lá em Troade, a Bíblia diz que é quando ele tem aquela visão do homem que aparece para ele, diz, atravessa a Macedônia e ajuda-nos, né? Então o Espírito Santo levando Paulo mais ao norte ainda da Galácia, ele toma o navio em Troade, atravessa esse canal, atravessa essa parte aqui do Mediterrâneo, e ele toma em direção, e ele chega em direção a Filipos, e lá em Filipos acontece que ele conhece Lídia, a vendedora de púrpura, ele é recebido na casa de Lídia, e lá em Filipos é quando ele encontra aquela moça, né, aquela menina que era criada daqueles homens exploradores que exploravam, né, aquela menina, diz a Bíblia que ela tinha um espírito que vinha sobre ela de adivinhação, que não era da parte do Senhor, não provinha do Senhor, e ela é usada por aqueles homens para ganhar dinheiro, e de repente Paulo e Silas cruzam o caminho daquela moça e ela começa a elogiar Paulo e Silas, esses homens são homens de Deus, são homens de Deus. Aí, num determinado dia, depois de alguns dias acontecendo isso, diz a Bíblia que Paulo vai para aquela menina, repreende o espírito, ela perde o espírito de adivinhação, consequentemente os seus senhores perdem o lucro, o ganho que tinha com ela. Paulo e Silas vai parar na prisão por conta disso, após serem espancados, violentamente espancados, eles são lançados na solitária. A expressão que a Bíblia diz é cárcere interior, né, que era solitária. E perto da meia-noite eles cantavam e louvavam a Deus, e tem um grande movimento, o Espírito Santo vem e abala a estrutura daquela prisão, daquela cadeia. As prisões se abrem, o carcereiro quer se suicidar. Paulo diz, não faça isso, estamos todos aqui. E ele diz, o que eu preciso fazer para que eu encontre esse Jesus que vocês estão falando? E é o momento daquela famosa frase, né, de Paulo que está no versículo bíblico, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Isso acontece aqui na pontinha do norte, aqui da Galácia, nessa cidade de Filipos. E ali, naquele momento, uma grande igreja é estabelecida, com Lígia, vendedora de púrpura, com o carcereiro, com a menina que foi liberta daquele espírito maligno, 3 pessoas
Paulo planta a igreja de Filipos, que depois vai se tornar uma grande igreja e uma das mais queridas por Paulo. Ele tem o tempo todo uma relação com os filipenses, né? Uma relação muito pessoal. A carta aos filipenses, a gente vai falar sobre isso, é uma carta bastante pessoal. Então, isso acontece aqui nessa segunda viagem missionária. Ele vai para Anfípolis, Bereia, Tessalônica, desce para Atenas, Corinto, Éfeso, Rhodes, volta Cesareia, e aí Cesareia ele volta para Antioquia, de onde ele tinha partido há 3 anos atrás, com uma mala de muita experiência, com muita experiência para contar, e na medida que ele vai contando, diz a Bíblia que a igreja que estava lá se alegrava muito com as experiências e com tudo aquilo que Paulo estava trazendo. Então, essa foi a grande viagem missionária de Paulo, ou melhor, a grande com relação à primeira, porque foi a segunda, mas aí tem a terceira, né? Atos 18, 23 a 20, 38. A Bíblia vai dizer para nós da terceira viagem missionária do apóstolo. Ele viaja na companhia de várias pessoas, né? Sópatro, Aristarco, Gaio, Timóteo e entre outros. Ele sai com destino a Éfeso e passa por muitas outras cidades durante o trajeto. Isso ocorre entre os anos 54 e 57 depois de Cristo. É o que se acredita, né, nessas datas prováveis, né, próximas disso daí. De novo, é uma grande viagem, né, ele sai em direção agora à Ásia Menor, né, ele toma todo aquele norte de novo da Galácia, mas ele se estende, ele vai além, né, ele passa, né, pelo caminho que ele tinha feito na segunda viagem dele, segue para Trode, Neápolis, né, Antípolis, Bereia, Tessalônica, Apolônia, Acaia, Corinto, volta, desce para Açor, Mitilene, Quio, Mileto, Pátara, né? Rhodes, Tiro e Ptolemaida aqui. Aí agora ele não volta para Antioquia, agora ele volta para Jerusalém, né? Ele vai para Cesareia, que é a cidade que o César mandou construir para ele, por isso que recebe o nome de Cesareia, e para em Jerusalém. E Jerusalém, ele é recebido por Tiago, ali que era o pastor da igreja de Jerusalém. Com isso, com essa terceira viagem missionária de Paulo, eu encerro o capítulo 1, e eu vou tomar uma aguinha aqui, e vou te dar um tempinho para que você tome uma aguinha também. Eu não sei quanto tempo levou mais ou menos, mas deve ter levado em torno de 18, 19 minutos, talvez. Essa nossa primeira aula aqui, que envolveu o capítulo 1. E eu volto com vocês já para a gente falar do capítulo 2 e dar seguimento na nossa aula. Fica aí, fique comigo, não vai embora, toma um aguinho e volta que a gente já se encontra aqui. Até já! E aí, pessoal, tudo bem, gente? Beleza? Tomaram uma aguinha aí? Acabei de tomar uma aguinha aqui. Vamos seguir então? Vamos para o capítulo 2 agora, introdução ao Novo Testamento, Paulo e a sua contribuição ao Novo Testamento. Nesse capítulo 2 a gente vai explorar um pouco aí dessa figura tão, né, importante para a palavra, importante para nós, para a Bíblia e para todo esse conceito cristão que foi o apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo, sua obra se constitui em uma das mais surpreendentes em todo o Novo Testamento. Nasceu em um lar judeu, aprendeu desde cedo, né, obediência irrestrita aos princípios e fundamentos judaicos, né, todo aquele rito, né, e a lei judaica. Paulo foi um fervoroso cumpridor, tornando-se um ardoroso defensor da Torá. Em meio à intolerância e cegueira espiritual, foi em meio a essa intolerância e cegueira, né, espiritual, um homem absolutamente legalista, né, mas era o que ele tinha até aquele momento, era o que ele conhecia, e ele cumpria aquilo com todas as forças e as suas convicções, né, com todo o sangue que corria na veia dele, né, foi em meio a todo esse entendimento dele, que diz a Bíblia, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, lá em Atos 9, né? Diz a Bíblia que ele tinha autorização, ele tinha carta dos principais, né, dos sacerdotes, de toda a casta religiosa, né, da nobreza religiosa da época, e autorização para prender, matar e fazer o que ele precisasse fazer lá com os judeus, lá com os cristãos e com os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, né, que tinham, ou melhor, que haviam se convertido ao cristianismo, não, que haviam se convertido ao Senhor Jesus, né? Porque Jesus não é religião, né, gente? Cristianismo é religião, Jesus não é religião, ele está acima disso, né? Eles se tornaram cristãos, ou seja, pequenos cristos, seguidores de Cristo. Paulo vai nessa empreitada, a Bíblia diz que ele estava no caminho de Damasco, e lá ele tem um encontro com o Senhor, que transforma completamente a mente de Paulo, a maneira dele pensar, a maneira dele ver a vida, e ele se torna naquela ferramenta
poderosa e no mais destacado missionário do primeiro século e se torna também o maior doutrinador cristão. As cartas de Paulo veio doutrinar e trazer para nós, né, todo esse doutrinamento e todo esse conhecimento que nós temos hoje. Então, essa é uma história rasa, né? É uma biografia muito rasa que eu quis dar aqui sobre Paulo, mas para que a gente pudesse introduzir esse assunto. Nós vamos falar um pouquinho da origem e formação de Paulo e vamos falar um pouquinho de vida e conversão. É claro que tudo isso você vai encontrar com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de detalhe no livro, né? Então, essa aula é para facilitar um pouco a sua vida, para que você possa entender os caminhos que você vai percorrer aí no livro do Roberto dos Reis. Falando um pouco da origem e formação, nós sabemos que ele nasceu em Tarso. Tarso era uma importante cidade e capital da província romana da Cilícia, né? Então, Paulo nasce, né, de um lar judeu. Ele tem essa formação judaica já ao nascer. O pai e a família moravam nessa cidade importantíssima, né, uma província romana. Tarso era uma das cidades expoentes do Império Romano na época. Atualmente é uma cidade da Turquia e se chama Tersos, é isso que nós temos notícia. Na província de Mersim, fica na foz do rio Cidino. Essa é a cidade de Tarso antiga, que hoje se chama Tersos. Nasceu de pais judeus. Paulo obteve a cidadania romana e com ela incontáveis privilégios, né? Pelo fato de ter nascido numa província romana, mesmo sendo de pais judeus, ele recebe, é por isso que em algum momento ele vai dizer lá, eu sou romano de nascimento, né? Então, ele recebeu a cidadania romana e ser cidadão romano, gente, naquela época, acredite, fazia toda a diferença, né? Na vida da pessoa, né? Era um cidadão de primeira classe, era um cara que era visto, né, pelas população dos outros reinos, né, que pertencia a Roma, ou pela população do Império Romano, era visto por pessoas como pessoas extremamente influentes, extremamente bem relacionadas, né, onde a vida tinha tudo para dar certo, né. Nascer cidadão romano era uma possibilidade real de sucesso naquela época, e Paulo, diz a Bíblia, ele nasce como cidadão romano e cheio, portanto, de privilégio. Um dos grandes privilégios que tinha Paulo, ao fato dele ser um cidadão romano, é que ele podia transitar livremente por todo o império e vasto império romano. Ele podia andar por todas as estradas. E diz a história que muitas das estradas romanas eram até pavimentadas. Pensa isso. Então, como cidadão romano, ele tinha direito de ir e vir em todo o império romano, coisa que não era permitido aos outros cidadãos, né, que eram os conquistados, né, que eram os cidadãos subjugados pelo Império Romano dos outros países que eles tomaram e que eles conquistaram. Mas Paulo não. Ser cidadão romano lhe abria todas as portas do Império Romano, e isso foi muito importante para que ele fosse essa ferramenta poderosa nas mãos de Deus, não é? Esse missionário que transitou por todo o Império Romano, porque ele tinha livre trânsito, ele tinha um passaporte azul, um passaporte como se fosse um passaporte diplomático, lhe abrindo todas as portas. Paulo obteve a formação mais excelente que se podia obter na época, né? Ele recebeu uma educação formal a mais desejada e a mais concorrida por todos os jovens naquela época. Diz a Bíblia para nós que ele foi estudar e ele recebe formação na época do mais destacado dos doutores e mestres da época, que era um homem chamado Gamaliel, que era neto do grande Rabino Hillel, né, um dos maiores intérpretes da Torá, um dos maiores intérpretes da lei mosaica. Então Gamaliel, que aprendeu certamente com seu pai, que aprendeu com seu avô, se transforma no tempo de Paulo no grande nome, né, no grande nome da educação, no grande nome da formação na vida daqueles jovens. E a escola de Gamaliel, portanto, era uma escola absolutamente concorrida, não era para todos, aliás, era para muitos poucos e bons, né? Aqueles que tinham oportunidade de estudar, como diz a Bíblia, aos pés de Gamaliel, de aprender com esse homem que jorrava, né? Jorrava saber, jorrava conhecimento, intérprete da Torá profunda, um verdadeiro catedrático, né, o dono da cadeira principal de ensino naquela época. Lá vai Paulo aprender com esse homem, mas não apenas religião. Ele aprende sobre religião, sobre filosofia, sobre matemática, sobre literatura e também sobre retórica, né? Por isso que Paulo, em muitos momentos, ele assume, né, a defesa própria dele. Paulo era dono de uma retórica absolutamente polida e de uma retórica absolutamente eficiente. Então, ele aprende com Gamaliel
religião, Torá, e se torna aquele judeu zeloso, né? Radical, né? O judeu radical, que tudo que estivesse fora da Torá ele combatia, mas ele aprende também matemática, filosofia, literatura e retórica. Portanto, Paulo era um homem absolutamente culto. Era um homem muito bem preparado e equipado para exercer talvez as funções mais nobres naquela época, secularmente falando. Mas aí vai Jesus e encontra Paulo no caminho de Damasco e ele vai exercer a função mais nobre de todos, né? Não apenas secular, mas também no mundo espiritual. Diz a Bíblia que ele se torna dispensador dessa graça, né? Ele se torna o maior nome do cristianismo depois de Jesus, para mim, pelo menos na minha opinião. Esse é um pouco da história da origem e formação de Paulo. Sobre a vida e conversão, apesar de ter nascido em Tarso, né, ele passa a sua infância e adolescência em Jerusalém. É lá que ele recebe, né, as principais informações e formações da vida dele. É isso que diz Atos para nós, capítulo 22, o verso 3, que ele passa a infância e adolescência dele em Jerusalém, onde cumpriu todos os ritos judaicos, né? Ele cumpre todos os princípios da lei judaica. É circuncidado ao nascer, e ele vai cumprindo todas aquelas fases. Por isso que seu zelo pela lei e tradição judaica o transformaram num perseguidor implacável dos cristãos, né? Ele fazia aquilo na ignorância dele, era o que ele tinha, era o que ele conhecia. E a gente não dá o que a gente não tem, a gente dá o que a gente tem, né? Então Paulo era esse cara, né, que recebeu essa formação e se tornou nesse grande jurista, nesse grande homem, né, intelectualmente falando. Mas foi no caminho de Damasco, antiga e importante cidade da Síria, na verdade capital da Síria, não é? Damasco, que ele foi surpreendido por Jesus e se transformou, né? E ele se transformou agora naquilo que nós chamamos de Paulo, o Paulo de Tarso. Por volta do ano 38 depois de Cristo, ele teria chegado a Jerusalém, tentando se aproximar dos discípulos após a conversão dele, claro, né? E não foi muito fácil essa aproximação, porque Paulo carregava com ele, né, toda a fama, né, daquele perseguidor implacável. Então, quando ele vai, né, para Jerusalém convertido, depois da experiência de Damasco, né, depois da experiência do caminho de Damasco, ele tenta se aproximar dos discípulos, mas o histórico dele era de perseguidor. E ele foi auxiliado por Barnabé. Barnabé é quem introduz Paulo no círculo íntimo dos discípulos, né, e dos apóstolos. Na igreja de Jerusalém foi a primeira igreja primitiva. Né, dizem os estudiosos que Tiago era o pastor daquela igreja, liderava a igreja de Jerusalém. Então, Paulo é introduzido aos apóstolos, aos discípulos por Barnabé, né, a liderança cristã da igreja na época vai meio que pisando em ovos com Paulo, entendendo se ele é isso mesmo, se realmente aquela conversão foi genuína, se não foi, se ele encontrou Jesus mesmo, ou se não era uma estratégia do perseguidor, de repente, para poder, né, acabar com aquela que estava nascendo, né, a igreja de Jerusalém. E, na verdade, Paulo se transforma nessa potência nas mãos de Deus que nós conhecemos, né? Ele traz para nós, o autor, agora a questão dos gentios e o concílio de Jerusalém. Esse também é um ponto importante, esse também é um momento muito importante que tem a ver com a gente, aí faz toda a diferença, porque ele tem a ver com a minha vida, com a sua vida, nós que somos gentios e que não somos judeus, né? As escrituras mencionam gentios, as escrituras mencionam gentios, seja em sua forma hebraica, né, goim, ou no grego, etnos, todos aqueles povos que não são judeus. Então, a exceção dos judeus, todos os povos, quando a Bíblia fala de gentios, né, são todos os outros povos. No hebraico, goim, e no grego, etnos. Né? Na teologia judaica, os gentios são desprovidos de moralidade para o povo judeu. E na teologia judaica, segundo a 1 Reis, capítulo 14, 24, os gentios é um povo desprovido de moralidade, é um povo impuro, é um povo que deve ser desprezado, é um povo que deve ser rejeitado. Unir-se a eles constituía-se pecado grave, né? Então, quando um judeu se aliava a um gentil, ou se unia a um gentil pela amizade, ou no caso do homem e uma mulher pelos laços, né, do casamento, isso era considerado para os judeus um pecado grave e com igualmente consequências graves. Então, gentil eram os desprezadões. Os gentios era o povo que não tinha como, né, chegar a Deus e acesso a Deus. E é nesse contexto discriminatório que se dá a primeira conversão de um gentio ao Senhor.
diante dessa guerra, né, de discriminação, hoje a gente fala de discriminação de raça, né, de negros, disso e daquilo, mas a gente não pode perder de vista, gente, que esse negócio, isso vem se arrastando desde que mundo é mundo, né? Então, quando acontece a conversão de um homem chamado Cornélio, né? Cornélio é o primeiro homem que se converte, é o primeiro gentil, né, que se volta para Deus. Diz a Bíblia que ele era prosélito dos judeus, né? Prosélito significa, né, seguidor, né? É um simpatizante, um adepto da religião judaica. A Bíblia nos dá informações de Cornélios das mais importantes, né? Lucas vai escrever no capítulo 10 e o verso 2 que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus, embora ele fosse um gentil. Então, quando ele se torna esse adepto do judaísmo, e a partir do momento que ele entra em contato, né, com Jesus, com essa graça e com o Espírito Santo, e ele se converte ao Senhor, ele se torna no primeiro gentil a se converter ao Senhor, a seguidor de Cristo, e depois, num segundo momento, aceito pela comunidade cristã da época. Mas isso só depois que Deus dá uma visão a Pedro. Porque antes de Pedro ter essa visão, que quebra todo o preconceito de Pedro, é interessante porque Deus vai tratar Pedro numa visão de uma forma que ele nunca podia imaginar. Diz a Bíblia que ele estava lá em Atos, vai dizer para nós, né, na sequência da conversão de Cornélios, ainda no capítulo 10 ali de Atos, que Pedro estava lá na sacada, né, da casa de Simão o curtidor, e ele, de repente, Deus, depois da oração da hora sexta, né, da oração do meio-dia, Deus dá uma visão a Pedro, e é uma visão muito espantosa, é uma visão muito assim, instigante, né, perturbadora. Ele vê descer do céu, né, como se fosse um vaso, mas era um grande lençol, né, amarrado pelas quatro pontas, e dentro desse lençol tinha toda espécie, todo tipo de animais, né, quadrúpedes e aves e todos os tipos de animais, e eram animais que os judeus inclusive consideravam animais impuros, né, porque eles não comiam qualquer animal, aliás a grande maioria deles, né, eles não podiam tocar em qualquer animal. E de repente Pedro vê descendo do céu esse lençol com todos esses tipos e espécies de animais, mas o mais chocante é a mensagem que ele ouve do Espírito Santo para ele, né? Pedro, mata e come agora esses animais. E ele fica escandalizado com aquilo, ele fica escandalizado com o Espírito Santo, tanto que a primeira reação dele é dizer, não, são animais impuros, e eu nunca comi nada impuro. Né? Nada que fosse reprovado pela lei mosaica, nada que fosse reprovado pelos ritos judaicos. Eu nunca comi, eu sou judeu. E é nesse momento que o Senhor diz para ele, não chames tu ou não tornes tu impuro aquilo que eu purifiquei. Então Deus estava quebrando ali a discriminação de Pedro, levando Pedro a uma outra dimensão, a um outro patamar com Deus. Ou seja, o Evangelho não seria monopólio só dos judeus e samaritanos, que na verdade eram as pessoas que tinha ali, muito menos os samaritanos, principalmente os judeus, mas é quem foi o alvo deles naquele momento do Pentecoste, né? Começa em Jerusalém, Samaria, essa é a mensagem do Espírito Santo em Atos 1, lembra? E depois vai seguindo para os confins da terra, mas eles estavam muito restritos ali e com a mente e com o pensamento voltado que só os judeus é que seriam alcançados pela salvação desse Messias. E nessa visão, Pedro, ele é confrontado com isso daí. E naquele momento, Barnabé estava tendo essa visão do Senhor, uma visão do Senhor que fala com ele e diz para ele, manda buscar Pedro, porque ele vai te dizer o que você precisa fazer para se tornar salvo. Ele já vai estar sabendo a resposta. Quando Deus termina de mostrar para Pedro essa visão, diz a Bíblia que bate na porta. Cornélio era um centurião romano. Cornélio, no mesmo momento em que Pedro tinha essa visão, o Espírito Santo falava com ele, e ele disse para o Senhor, o que eu preciso fazer? E o Senhor disse, manda buscar Pedro, e ele tem a resposta para você. Cornélio era um homem influente, era um centurião romano, e ele manda os oficiais dele buscar Pedro. Quando batem na porta, Pedro recebe a informação, centurião quer falar com você, Cornélio quer falar com você, e ele volta, e naquele momento diz a Bíblia que ele ora por Cornélio, e o Espírito Santo desce sobre eles naquela oração. Cornélio é revestido do Espírito Santo, e aí Pedro entende que a graça não é exclusiva para os judeus, ao contrário.
Todos aqueles que o Senhor, como diz a Bíblia, chamar e alcançar, são alvos dessa graça de Deus. Então, esse momento é muito importante porque acontece a conversão dos gentios e nos alcança aqui. É a partir daí que o evangelho é levado para o mundo todo e não mais se restringe apenas aos judeus. A conversão de Cornélio gera uma grande polêmica entre os judeus. Mesmo acontecendo tudo isso, essa experiência de Pedro com ele, mas na verdade existia lá o partido dos fariseus, né? Que eram os legalistas, que cumpriam a lei rigorosamente ali, e gerou um grande conflito para eles e também para Cornélio, porque Cornélio não estava sendo aceito por eles. E era um problema, porque Cornélio ele já não era mais pagão, porque ele não cultuava mais os deuses pagãos. Ele não era judeu, porque mesmo que ele fosse um seguidor, né, um adepto, né, um prosélito do judaísmo, ele não era recebido pelos judeus porque ele não tinha se submetido aos ritos judaicos, né, a circuncisão e todos os outros, ele também não era judeu. E ele também não podia ser cristão, porque esses fariseus entendiam que o Cornélio, sendo um gentil, ele não podia ser alcançado por essa graça, porque ele principalmente não tinha se submetido à circuncisão, e aí gerou essa grande questão. Bom, então se a gente vai receber Cornélio, ele precisa ser circuncidado, porque a circuncisão é o símbolo do pacto que nós temos com Deus. Diz a Bíblia que esse assunto foi crescendo, e é levado ao concílio de Jerusalém. Chega lá diante dos apóstolos, dos presbíteros, dos anciãos da igreja, para se discutir, e aí, nós vamos receber ou não os gentios? O homem teve uma experiência com Deus. Ele não é judeu, mas o Espírito Santo veio sobre ele. Como é que explica isso? Ele pode ser aceito como cristão? Não pode ser aceito como cristão? E aí diz a Bíblia que no momento em que isso foi levado para o Concílio de Jerusalém, liderado por Tiago, né, o irmão de Jesus, repito, segundo a maioria dos historiadores, e ele propõe em assembleia que esse assunto fosse discutido. Afinal de contas, os gentios serão recebidos pela comunidade judaico-cristã ou não? Diz a Bíblia que Pedro se levanta, se posiciona e diz da visão dele, o que aconteceu com ele. E ele vai falando sobre a experiência de quebra, né, de preconceito, de protocolo que o Espírito Santo foi trabalhando com ele. Paulo chega também e contribui com base nas experiências da viagem que ele tinha tido, né, com as pessoas que ele tinha entrado em contato, como que o Espírito Santo agiu. Então tudo isso vai acontecendo no concílio de Jerusalém até que chega o momento que eles batem o martelo e dizem, não, os cristãos sim, judeus sim, e gentios sim, serão chamados de cristãos, vão ser recebidos por essa comunidade cristã. No entanto, esse concílio de Jerusalém regulamenta, né, cria 4 regras, 4 normas que nós encontramos no livro de Atos. Sendo judeus, sendo gentios, 4 regrinhas que valem para nós, inclusive, ao meu ver, elas estão pertinentes ainda até hoje, que é, primeiro, não consumir, ou melhor, não se contaminar com ídolos. Nós não adoramos ídolos, nós não reverenciamos ídolos, nós não nos prostramos diante de ídolos, porque isso é contaminação, isso agride ao Senhor. Então, mesmo sendo gentil, tem que abandonar os ídolos. Importante dizer que Cornélio vinha, né, de uma história de adoração a muitos deuses, né, os deuses pagãos. Então, isso é reprovado e é definitivamente colocado de que ídolos não faz parte da caminhada cristã. Ponto 2. Não deve ter relações sexuais ilícitas, ou seja, fora de casamento, fora do casamento, solteiro com casada, ou solteiro com solteiro, ou casado com outra pessoa casada. Não, casamento é monogâmico e as relações sexuais elas existem só dentro do casamento. Isso foi regulamentado pelo Concílio de Jerusalém da Igreja Primitiva. Ponto 3, ou a terceira regulamentação, comer carne de animais sufocados fica proibido. Ou seja, nós não consumimos carne de animais que foram mortos por sufocamento, porque não tem expiação do sangue, o sangue não sai, e o sangue é a vida, o sangue tem um valor, né? Na cultura judaico-cristã, que o alimento que a gente come, a carne que a gente come, precisa necessariamente de que o animal não possa ter morrido por sufocamento. O sangue tem que verter para que a gente possa comer aquela carne. Também saiu do Concílio de Jerusalém. E o quarto item que saiu foi exatamente a questão do consumo de sangue, né? Que em muitos ritos das religiões pagãs se consumia sangue. Isso foi
proibido pelo Concílio de Jerusalém. Seja gentil ou seja judeu, essas 4 regras elas valem. Mas ser recebido pela comunidade cristã deu direito a Cornélio que ele fosse recebido por aquela comunidade. Nós temos 5 minutos ainda. Eu creio que dá para a gente avançar um pouquinho no capítulo 3, né? Falando um pouco de Tiago e as primeiras epístolas paulinas. Então, se a gente não terminar, mas eu acho que dá para terminar. Vamos no 3? Dá para ficar um pouquinho mais comigo aí? Então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre Tiago, a epístola de Tiago, né? Sobre a carta de Tiago. A epístola de Tiago está incluída no grupo das chamadas epístolas universais, né? Ou epístolas gerais, com um tom altamente judaico, mostra-se mais preocupado com a prática cristã do que com a teologia propriamente dita, né? Ou seja, a carta de Tiago é uma carta prática, de vida prática, né? É isso que nós encontramos nas escritas de Tiago. Insere-se no rol das obras de maior relevância para a igreja cristã primitiva, uma vez que sedimenta um vasto leque de doutrinas. Então, trata da questão doutrinária, mas não de forma teológica, de forma mais prática. Autoria, data e local, a epístola traz no primeiro versículo o nome de Tiago, como sendo o autor, capítulo 1 verso 1, né, dá autoria para Tiago. No entanto, mesmo aparecendo no Novo Testamento 4 pessoas com este mesmo nome, né, como é o caso, né, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu e tantos outros, grande parte dos estudiosos atribui essa carta a Tiago, irmão de Jesus. Então, gente, isso não é pacífico, tá? Mas a maioria dos estudiosos entendem que Tiago, irmão de Jesus, seja o autor dessa epístola, dessa carta. Porque nós vamos encontrar no Novo Testamento 4 Tiagos, não é? Então, a autoria de Tiago, versículo 1 do capítulo 1 fala, mas qual Tiago? Aí os estudiosos, as pessoas que se debruçaram sobre o estilo de escrita e tantas outras coisas, o momento histórico, os arqueólogos, entenderam que foi, de fato, Tiago, o irmão de Jesus, o autor dessa carta, e que teria escrito por volta do ano 45 e 48 depois de Cristo, quando pastoreava a igreja de Jerusalém. Destinatário e propósito. Tiago escreve as 12 tribos que se encontram em dispersão, né? Isso que vai dizer para nós o capítulo 1 em 1. Então, o destino dessa carta, os destinatários dessa carta, é aos judeus das 12 tribos que se dispersaram, que saíram de Jerusalém, indicando que seus destinatários são judeus que viviam em outras regiões fora da Palestina, em virtude do fenômeno da diáspora. O propósito claro é dar conselhos práticos no sentido de encorajar seus leitores diante das intensas lutas espirituais que eles estavam enfrentando. Então, Tiago escreve aos judeus que não estavam em Israel, que tinham se espalhado por vários lugares, e ele traz isso de forma prática, né, de forma mais eficiente, no sentido de não apenas teórico, não apenas doutrinário, mas principalmente prático, né, de como servir a Deus, e esse é o propósito dessa carta. Encorajamento para que eles enfrentassem as lutas, perseguição e tudo aquilo mais. A Epístola aos Gálatas, aí de autoria do apóstolo Paulo, denominada por alguns teólogos da declaração, ela é denominada por alguns teólogos, denominado por alguns teólogos como Declaração da Independência Cristã, é uma das cartas mais lindas de Paulo, né? Ou algumas vezes era chamada simplesmente Carta Magna da Liberdade Cristã. A Epístola aos Gálatas se constitui em manifesto apostólico contra as influências danosas dos judaizantes, né? Aqueles seguidores legalistas do judaísmo, né? Essas influências danosas na comunidade cristã, a distinção plena e definitiva entre lei e graça. Então, a carta aos Gálatas, ela vem na medida precisa. Paulo vai escrever com uma precisão absoluta, né, inspirado pelo Espírito Santo, claro, sobre essa diferença, né, a distinção plena entre lei e graça. É isso que nós encontramos na carta aos Gálatas. Eu vou parar um pouquinho aqui, eu volto com vocês para falar de Gálatas e falar também de Tessalonicenses, mas eu volto já já, enquanto isso a gente descansa um pouquinho. Até já. E aí, pessoal, tudo bem, gente? Beleza? Simbora? De volta aqui? Paramos um pouquinho aqui no intervalo, mas nós estamos falando aqui no capítulo 3, Tiago e as primeiras epístolas paulinas, né?
E já falamos de Tiago, e agora nós estamos na carta que Paulo escreve aos Gálatas. Eu falava há pouco com vocês que essa carta, né, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, né, aos Gálatas, ela é conhecida, né, por muitos teólogos como a declaração da independência cristã, né, ou simplesmente carta magna da liberdade cristã, dada a profundidade que ela trata questões, né, e a diferença entre a distinção entre lei e graça, né? Então Paulo vai na medida, Paulo vai no cerne da questão, trazendo aí a distinção e a diferença entre lei e graça. E isso é um torpedo, é uma bomba de canhão na cabeça dos legalistas, porque Paulo vai tratar isso com uma precisão cirúrgica sobre a diferença da graça e da lei, colocando cada uma no seu lugar. Sobre a autoria e data, obra das mãos de Paulo, Gálatas foi redigida em algum momento entre os anos 48 e 56 depois de Cristo. A teoria dominante é que a epístola foi escrita entre o início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e antes do concílio de Jerusalém. Então, entre esse intervalo de 48 e 56 é que Paulo teria escrito a carta aos Gálatas. Provavelmente a cidade foi Antioquia da Síria, aonde Paulo se debruçou para escrever a carta aos Gálatas, né? Destinatário e propósito, a epístola aos Gálatas foi endereçada a um conjunto de igrejas fundadas por Paulo durante a sua primeira viagem missionária, que estavam espalhadas pelo território da Galácia, especificamente a Galácia do Sul. Lembra quando a gente mostrou lá no mapa que a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela foi mais próxima, né? Ela ficou mais aqui no sul, né, da Galácia. Então, essa carta foi endereçada àquelas igrejas que Paulo plantou na sua primeira viagem missionária, segundo o autor do livro que nós estamos estudando aqui. Trata-se daquelas igrejas mais ao sul. A carta tinha como propósito refutar as alegações de falsos mestres e fortalecer a fé dos crentes gálatas, libertando-os das algemas do legalismo. Então, o propósito claro da carta é esse, né? Fortalecer a fé dos irmãos da Galácia e dar para eles subsídio, dar para eles argumentação consistente, né, para que eles pudessem se proteger aí dessas imposições dadas e impostas pelo legalismo, ou pelos legalistas. Paulo agora vai falar sobre a carta aos Tessalonicenses, né? A gente vai pensar um pouquinho sobre essa carta do apóstolo Paulo. A epístola aos Tessalonicenses constitui uma das mais brilhantes exposições acerca da parúzia, né? Ou seja, a segunda vinda de Cristo. Essas epístolas, né, 1ª e 2ª Tessalonicenses, segundo Gundry, em 1998, ele escreve que assim como o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e o Apocalipse formam as principais porções proféticas do Novo Testamento, a carta aos Tessalonicenses, somada ao discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e o próprio livro do Apocalipse, é quem vai trazer para nós nessas informações importantíssimas com relação à segunda vinda de Cristo. Autoria, data e local, quase nenhuma dúvida existe de que, de fato, o apóstolo Paulo, né, foi o autor dessa epístola. Quase nenhuma dúvida existe. Isso é praticamente unânime na doutrina, é dominante na doutrina, que junto com Silas, né, também em alguns momentos chamado de Silvano, junto com Silas e Silvano, né, e Timóteo, diz a Bíblia que eles foram os fundadores da igreja da Tessalônica. A data sugerida seria por volta do ano 50 e 51 depois de Cristo, na cidade de Corinto, capital da província da Acaia. Então Paulo teria escrito a carta aos Tessalonicenses entre 50 e 51, quando ele estava lá em Corinto, e naquele lugar ele escreve essa carta endereçada aos Tessalonicenses. Destinatário e propósito. Prefácio das duas epístolas não deixa dúvida quanto a quem seriam os destinatários, né? Porque Paulo redige, né? Ele escreve isso na sua carta, ele diz a igreja dos Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 1:1, 2 Tessalonicenses 1:1, ele deixa claro que o destinatário é a igreja dos Tessalonicenses. Na primeira carta, Paulo elogia a fidelidade dos cristãos e conforta os que estavam enfrentando perseguições. Já na segunda carta, além de destacar a fé e perseverança deles, Paulo corrige alguns desvios doutrinários que estavam acontecendo no seio da igreja de Tessalônica, né? Ou seja, o destino da carta aos Tessalonicenses é a igreja de Tessalônica, e o apóstolo ele tem, né, das suas escritas todo esse cuidado, né, no sentido de escrever
para aqueles irmãos que estavam lá, para que eles pudessem se sentir reconfortados, instruídos e pastoreados, né? Porque pastor cuida, né? Pastor cuida, pastor orienta, pastor adverte, né? Pastor, ele incentiva. Então esse era o papel do apóstolo Paulo. Seguindo aqui, nós vamos para o capítulo 4 agora, né? As duas grandes cartas do apóstolo Paulo, né? Coríntios, a primeira carta e a segunda aos Coríntios, a igreja de Corinto, e carta aos Romanos. De novo, não custa lembrar, né? Que é muito importante que vocês leiam os detalhes dessas informações que o autor, que o Roberto dos Reis nos passa aqui nesse livro que nós estamos estudando. É muito importante que isso aconteça. Mas também é muito importante que vocês se aprofundem muito mais. Porque se eu pudesse, né, falar da carta aos Coríntios e da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós teríamos aqui uma aula de um dia, uma noite, e várias semanas e vários meses, e talvez a gente não esgotaria tamanha profundidade do conteúdo literário teológico e das riquezas que nós encontramos nessas cartas que nós estamos falando, especialmente nessas duas agora e especialmente para mim na carta aos Romanos. Então, o que nós vamos passar aqui é resumidíssimo diante da grandeza que representa essas duas cartas, esses dois textos, mas a ideia é essa, é te dar algumas informações e te dar o caminho para que você possa se aprofundar. Simbora lá então. Paulo escreveu mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento, disso nós não temos dúvida, né? As suas viagens missionárias foram as mais expressivas formas de evangelização durante um dos períodos mais difíceis da história da igreja cristã. A gente nunca pode perder de vista que o Império Romano estava no encalço dos cristãos e ali ele estava no ápice, né, da sua tirania e da sua violência, e a igreja estava acontecendo e se formando diante de tudo isso daí. Seus pensamentos calcados nas palavras e revelações de Cristo para ele, né, para o apóstolo Paulo, formam uma considerável parte da estrutura daquilo que ficaria conhecido como teologia cristã do Novo Testamento. Essa introdução feita pelo Roberto dos Reis, que eu acho absolutamente pertinente. Seguindo aqui, e a gente fala agora um pouquinho sobre a primeira e a segunda carta aos Coríntios. A primeira e a segunda carta aos Coríntios, quando consideradas juntas, constituem a mais extensa carta do Novo Testamento. Se a gente juntar as duas, é a mais extensa carta que Paulo escreveu em todo o Novo Testamento. Os temas abordados por Paulo se mantêm atuais, uma vez que muitos dos problemas vividos por aquela comunidade ainda estão no seio da igreja hoje, ou seja, ainda estão presentes em nossos dias. As cartas são um chamado à ética e condutas cristãs sublimes. Paulo escreve a uma igreja muito grande, né? Porque a cidade de Corinto era uma cidade muito grande e próspera. A igreja de Corinto crescia muito e tinha de tudo lá dentro. Então Paulo vai escrever, né, para poder trazer luz, para poder trazer clareza, né, para poder doutrinar questões que eles estavam vivendo no dia a dia da igreja e que muitas delas acontecem exatamente igual ou pior em algum ponto e menor em um outro ponto, que nós passamos e que nós vivemos hoje também. Por isso que a carta, ou as cartas aos Coríntios, é um tratado, né? É uma obra absolutamente atual para regular e para regulamentar a vida da igreja, né? Inclusive nos dias de hoje. Porque muito daquilo que acontecia lá acontece nos nossos dias também, né? Meninice com relação ao Espírito Santo, a maneira de lidar com os dons, né? A forma de profetizar, o uso da palavra na igreja, né? E tantas outras coisas que nós encontramos na carta ou nas cartas aos Coríntios. Não há dúvida quanto à autoria, né? Paulo é o autor das duas cartas, o conteúdo, o estilo literário, o vocabulário usado, deixa claro isso daí. Com relação a datas, possivelmente, a primeira carta foi escrita por volta do ano 54 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, onde Paulo permaneceu por 3 anos, e a segunda, um ano depois desta primeira carta, Paulo teria escrito na região da Macedônia. A segunda carta. Destinatário e propósito, a igreja de Corinto é destinatária das cartas do apóstolo. A primeira carta foi escrita com o propósito de exortar os cristãos acerca da unidade em Cristo, no sentido de evitar divisões, vícios, corrigir abusos. A segunda possui um tom mais biográfico, por essa razão ficou conhecida pelos estudiosos como carta de reconciliação, né? E é interessante porque a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, eu acho que eu vou falar isso aqui,
que é chamada de carta anterior, a primeira mesmo, antes dessa primeira e segunda que nós temos na Bíblia, baseado no que diz 1 Coríntios 15, 9, onde Paulo escreve, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ele vai dizer: já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Então isso leva a crer, né, conclui-se que Paulo já teria escrito uma outra carta anteriormente a essa igreja de Corinto, que não fosse ou que não seja essas duas que nós estamos falando aqui. Né, porque ele escreve: já em carta vos escrevi, né, então antes da primeira que nós conhecemos, é possível que Paulo já teria escrito uma carta anterior, inclusive essa é o nome da carta chamada pelos estudiosos, né, a carta anterior. Essa correspondência se perdeu ao longo do tempo e nós não sabemos nada sobre ela. Os estudiosos não encontraram resquício, nós não temos informações sobre o conteúdo, ou seja, aquilo que estaria escrito nessa carta, mas a rigor, a exigência, né, ou a existência dessa carta nos ajuda a compreender os passos lógicos da redação que Paulo dá às duas epístolas seguintes. E quando a gente começa a ler a primeira carta aos Coríntios, a ideia que nos traz é que eles já entendem o assunto, eles sabem do que Paulo está falando, porque Paulo vai muito objetivamente nas questões doutrinárias, de dissensões e de tantas coisas estranhas que estavam acontecendo naquela igreja. Então, saber que existiu uma carta anterior, a que nós chamamos de primeira carta aos Coríntios, dá para nós uma direção e uma linha de entendimento de que, de fato, Paulo já estava falando de um assunto que eles sabiam do que o apóstolo estava falando, né? Agora, a segunda carta é importante para nós no sentido de que, por isso que o autor, né, aqui o Roberto Reis vai dizer para nós que a segunda carta de Paulo assume um tom mais biográfico e ela é conhecida pelos estudiosos como carta da reconciliação. Porque há uma informação, né, há um entendimento baseado ou extraído a partir de um texto da Bíblia que Paulo, em algum momento, teria sido maltratado pelos gentios, ele teria sido rejeitado pelos gentios. Né? Ele volta à igreja, pelos gentios, pelos coríntios, ele volta à igreja de Corinto e eles não recebem, né, com entusiasmo, eles não recebem da maneira como o apóstolo deveria ser recebido. Isso meio que fere um pouco o coração de Paulo, ele se entristece. Mas depois vai um enviado de Paulo, né, entregar para ele, quando vai levar essa carta dele lá, e volta com uma notícia de que eles tinham repensado sobre aquela forma de tratamento e que muitos tinham se arrependido. Então Paulo vai escrever uma segunda carta para a igreja de Corinto num tom mais reconciliador, né, dizendo que ele os ama, de que ele realmente estava entendendo, né, tudo o que estava acontecendo e que ele tinha a igreja de Corinto, em mais alta estima e orava para que Deus os abençoasse. Né? Então é muito interessante a gente entender essas nuances, né, das cartas do apóstolo. A gente pode ler e começar a imaginar. Eu não sei vocês, gente, mas eu gosto de... Quando eu leio Paulo, eu começo a imaginar o que levou o apóstolo a escrever aquilo daquele jeito, daquela forma, né? Qual seria o estado de espírito do apóstolo Paulo. É muito claro para mim, fica muito claro para mim muitas vezes nas cartas, quando Paulo estava abatido, quando Paulo estava feliz, né? Coisa que nós vivemos, não é? Quando Paulo estava de bom humor, quando Paulo não estava de bom humor, né? É muito claro para mim nas escritas de Paulo que ele passava por exatamente tudo aquilo que nós passamos, o mesmo sendo, né, um homem absolutamente espiritual e usado por Deus. Ele não estava livre das mazelas e daquilo que nós vivemos aqui. Nós conseguimos depreender das cartas do apóstolo informações muito fortes e vivas da personalidade dele. Comece a ler as cartas de Paulo pensando nisso, né? Analisando o contexto, a forma como ele estava escrevendo e o que levou ele a escrever daquele jeito. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dessa que, sem dúvida nenhuma, é o grande tratado teológico bíblico, né? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Alguém disse um dia que se a gente perdesse a oportunidade ou a possibilidade de ter a Bíblia toda em mãos e a gente não tivesse mais, né, que Deus nos guarde e nos livre disso, mas possibilidade de ter contato com a palavra do Senhor em sua totalidade, né, nos 66 livros da Bíblia, e se nos deixassem apenas a carta aos Romanos, apenas a carta de Paulo aos Romanos seria suficiente para que a gente encontrasse
o nosso caminho, a nossa direção a Deus, porque ela é uma carta absolutamente abrangente sobre salvação, propósito, né, destino, sobre tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, a carta de Paulo aos Romanos, outros dizem, né, que as cartas paulinas são é como se fosse a cordilheira do Himalaia, né? Os picos mais elevados do mundo no sentido, né, da literatura teológica. E que se as cartas de Paulo é a cordilheira do Himalaia, a carta de Paulo aos Romanos seria o pico do Everest, né? Seria o auge, o ponto máximo, né, da racionalidade e da espiritualidade deste homem que foi o apóstolo Paulo. Considerada pelos estudiosos a catedral da fé cristã. Nessa introdução eu acho que vocês perceberam se eu gosto, né, ou quanto eu gosto da carta de Paulo aos Romanos. Considerado pelos estudiosos a catedral da fé cristã, a Epístola aos Romanos é um dos mais brilhantes documentos neotestamentários de que se tem conhecimento. A profundidade com que trata determinados temas da teologia cristã, tais como justiça de Deus, justificação pela fé, predestinação dos santos, glorificação da igreja e a herança eterna dos salvos, aliado à sequência lógica e sistemática dessas abordagens, a torna paradigma teológico da igreja cristã em todos os tempos. Ou seja, essa carta tornou-se padrão, né, da igreja cristã em todos os tempos. No dizer de Martinho Lutero, a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. Então, Lutero também achava que a carta aos Romanos é a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. Falando um pouquinho dessa carta agora, sobre a carta, ocupando primeira posição na sequência de disposição das epístolas, né? Ela ocupa a primeira carta, quando nós entramos na divisão das epístolas do Novo Testamento. Romanos é a mais longa e teológica de todas as cartas do Novo Testamento, considerada a espinha dorsal da Bíblia, por oferecer a estrutura teológica necessária para o pleno entendimento da mensagem redentora outorgada por Cristo. Então, ela é, em linhas gerais, o ponto mestre, a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra angular, onde nós entendemos aí todo o plano e propósito de Deus de redenção para nós, né, para os seres humanos. Autoria inquestionável, ao lado de 1 e 2 Coríntios e Gálatas, Romanos está no grupo das chamadas cartas incontestáveis, né? Então, primeira carta aos Coríntios, segunda, Gálatas e Romanos, é incontestável o entendimento de que a autoria é do apóstolo Paulo. Elas são chamadas cartas incontestáveis. Teria sido escrita durante a terceira viagem missionária do apóstolo, provavelmente em algum momento entre o ano 57 e 58, Corinto é o local mais provável para a redação de Romanos, né? Não é cravado, não é definido claramente o local, mas entende-se Corinto, a cidade de Corinto, seja o lugar onde Paulo teria escrito entre 57 e 58 da era cristã. Destinatário e proposta, a carta é claramente endereçada a todos os amados de Deus que estão em Roma, né? Então, aos cristãos romanos, é isso que diz a carta no capítulo 1, versículo 7. E tem como propósito imediato, ou seja, um pouquinho mais para frente, né? Não aquilo que vai acontecer agora, o propósito é imediato no sentido de que Paulo quer informar os cristãos de Roma de que ele, né, Paulo, muito em breve e pela primeira vez estaria com eles. Paulo tinha um desejo ardente de ir a Roma pregar. Ele já tinha chegado, né, lá na parte um pouco mais em cima do mapa, mas ele não tinha chegado em Roma ainda. Então ele tem um desejo ardente de chegar em Roma e ele escreve a carta para dizer, em breve estarei convosco. Né? Paulo tinha muita vontade de chegar em Roma. Então esse é um propósito imediato, ou seja, não é o propósito principal. Mas o propósito imediato do apóstolo ao escrever a carta aos Romanos é que ele queria, com a carta, né, resolver problemas causados, de novo, pelos judaizantes em questões de ordem doutrinária e de vivência cristã. Né? Então, os fariseus, né, os chamados judaizantes, que eram os legalistas, né, os que viviam o rito, né, da religião judaica com absolutamente nenhuma margem, né, de inclusão, aí era uma visão absolutamente estreita e de rejeição com relação àqueles que eram incluídos e que não eram judeus. Eles passavam nas igrejas, nas cidades que estavam sendo estabelecidas e plantavam, e queriam plantar uma doutrina, né, no sentido de que apenas os judeus seriam alvo, né, do cuidado e desse alcance do evangelho.
Então, por onde eles passavam, eles iam fazendo um estrago. Então, é por isso que Paulo escreve tantas vezes na questão, né, combatendo, né, o que eles chamam em alguns momentos de erva daninha, né, essa questão dos judaizantes nas igrejas e nas comunidades cristãs daquela época. E a carta aos Romanos tem essa finalidade. Bom, nós temos o capítulo 5 para encerrar, mas vamos parar por aqui, né, gente? Vamos tomar de novo uma aguinha? Para aí um pouquinho, dá uma descansadinha aí. Eu vou tomar uma aguinha aqui também, para não ficar muito cansativo para vocês. E a gente volta já já. Até já. E aí, pessoal, tudo legal, gente? Tudo bem? De volta aqui? Vamos terminar essa unidade 3, terminando agora com o capítulo 5. Passamos aí, tivemos aí um material bastante denso, né? Falando dessas cartas de Paulo, do próprio apóstolo Paulo. É muito complicado a gente falar, né, num curto espaço de tempo ou ser muito resumido, né? Mas, de novo, trabalhem com esse livro do Roberto dos Reis, mas além dele, busque outras literaturas acessórias. Nós temos grandes, né, mestres e doutores nos ensinando aí temas específicos sobre cartas de Paulo, o próprio apóstolo Paulo, biografia do apóstolo e tantos outros. E isso é muito importante para o nosso crescimento, né, da nossa cultura bíblica, cultura teológica. Voltando com vocês mais um pouquinho, lembrando que aqueles que não são inscritos no canal, se desejarem, se inscreva aí. Já já nós vamos estar subindo essa aula, você vai estar recebendo em primeira mão. E se você puder e gostar, claro, né, dê aí o seu like, dê o seu joinha, curta, é importante para o canal, para que a gente ganhe relevância. Se você não gostar, clique também no dislike, clica aí, para que a gente possa entender e melhorar, e saber onde que a gente pode melhorar. Simbora aqui então, terminando, capítulo 5 agora, e com isso a gente conclui a unidade 3. Paulo e as epístolas do cárcere. A designação epístolas do cárcere, ou como prefere outras, cartas da prisão, né, ela é utilizada, esse nome, essa designação, para indicar aquele grupo de epístolas, né, o grupo de cartas que o apóstolo Paulo teria redigido quando ele estava preso, quando ele estava na prisão. Segundo o relato de Lucas, em Atos dos Apóstolos, Paulo ficou aprisionado em pelo menos 4 cidades diferentes. Nós encontramos isso no livro de Atos. Filipos, Jerusalém, Cesareia e Roma. Por essas 4 cidades, Paulo em algum momento foi detido, foi preso, e ele visitou a prisão dessas cidades. Umas um pouco mais, outras um pouco menos de tempo, né, preso, mas de forma, de fato ele passou preso nessas 4 cidades. Aí tem uma informação importante que o autor traz para nós aqui do livro. Eu acho importante porque a gente precisa sempre estar, né, ao estudar teologia, ouvindo outros lados também, né? Embora a carta embora o livro de Atos, né, de narrativa de Lucas, diz que ele passou preso nessas 4 cidades, há um grupo de estudiosos, né, que não é tão grande assim, esse grupo não é tão grande assim, mas há um grupo de estudiosos que entendem que o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32, né, esse texto vai dizer para nós que Paulo esteve preso em Éfeso e lutou. Deixa eu ler o verso aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 32, eu estou usando uma tradução aqui, acho que revista e corrigida. Com base nesse versículo aqui, que é o versículo 32 do capítulo 15, que diz assim: se como homem, Paulo escrevendo, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Paulo, na verdade, está falando aqui no capítulo 15, tratando a questão da doutrina da ressurreição, né? Os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, ele está falando como é que isso vai funcionar. Mas no verso 32 ele diz: se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Com base nesse versículo do capítulo 15, versículo 32, aqui do livro de 1 Coríntios, alguns estudiosos entendem que esse versículo traz uma indicação de que o apóstolo, de que Paulo, também esteve preso em Roma, no sentido quando ele fala que ele lutou com as feras, ou que ele combateu com as feras. Que Paulo teria escrito esse versículo, quando ele diz, eu estive em Éfeso e combati com as feras, que ele teria dito esse versículo, porque ele teria sido preso também em Éfeso, e lá ele teria, né, a exemplo do que acontecia no Coliseu, né, lá de Roma, cidades que tinham, né, coliseus e ginásios menores, ele teria combatido com feras lá na prisão dele.
Não tem sustentação profunda teológica, não é uma grande parte da doutrina que entende isso, então fica aqui o registro que o autor fez, eu quis fazer também. De fato, segundo a Bíblia, Paulo esteve preso em 4 cidades e Éfeso. Esse entendimento de que foi feras, no sentido físico, não é muito claro, né? Doutrinariamente falando, não tem muita profundidade, não tem muita aceitação, então só para efeito de cultura geral. De qualquer forma, Paulo permaneceu pouco tempo nas prisões de Filipe e Jerusalém. Então, trata-se aqui de onde Paulo teria escrito essas cartas, né? Ou seja, qual local que Paulo teria escrito essas cartas, chamado Epístolas, né, do Cárcere. E aí o autor vai dizer para nós, olha, como Paulo ficou pouco tempo, né, nas prisões de Filipe e Jerusalém, por isso elas são descartadas pela maioria dos estudiosos como locais prováveis onde Paulo teria escrito, né, as suas cartas da prisão. Fica entre Cesareia e Roma, né, onde ele esteve mais tempos, sendo que a última, né, ou seja, Roma, é entendida como sendo possivelmente a prisão de Roma, o local onde ele escreveu essas cartas chamadas Cartas da Prisão, porque lá em Roma, sim, ele teve por vários anos preso, por alguns anos preso, e ele teria tido tempo suficiente para poder escrever essas cartas entre o ano 58 e 60 ou 60 e 61 depois de Cristo. A primeira aqui, das cartas da prisão, a primeira no sentido da ordem bíblica, né? Não a primeira cronologicamente falando, mas na ordem bíblica, a primeira das cartas da prisão é a carta aos Efésios, né? A igreja de Éfeso. É a igreja de Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. São 4 cartas chamadas cartas da prisão. A primeira delas, considerada pelos estudiosos a segunda mais importante obra literária de Paulo, ou seja, a carta aos Efésios, atrás apenas da epístola de Romanos. A primeira das epístolas do cárcere é chamada de Rainha das Cartas, ou Rainha das Epístolas, onde Paulo se preocupa apenas em explicar para os crentes daquela igreja os propósitos eternos de Deus. Ou seja, quando diz apenas, é que ele não tem uma preocupação teológica, doutrinária. Paulo está preocupado em explicar para a igreja, para o povo de Éfeso, né, para o povo daquela igreja, os propósitos de Deus da forma mais clara e mais simples possível. Né? É fácil de compreender, é fácil de perceber o que Paulo está querendo passar, qual a mensagem que o apóstolo está querendo passar. Destinatário e propósito, embora considerado por alguns como sendo uma carta circular, né, mesmo ele encaminhando aos Efésios, né, ele escreve isso no texto da carta dele, é considerada por alguns como sendo uma carta circular, ou seja, que circulou por várias outras igrejas também, não apenas Éfeso. Éfeso era uma importante cidade da Ásia Menor, aparece como destinatária da carta do apóstolo Paulo. Tem como propósito primordial solidificar a unidade daqueles irmãos, de sorte que não houvessem divisões entre crentes judeus e crentes gentios. Né? Essa é a ideia que norteia a escrita de Paulo aos Efésios. A carta aos Filipenses, a segunda epístola do cárcere, Filipenses é considerada a mais pessoal de todas as cartas paulinas e certamente a mais lida, segundo Hale, né, ou Hale, como alguns costumam dizer, escreveu em 2002 que essa carta do Paulo aos Filipenses é uma das cartas mais lidas de todos os tempos. A afinidade de Paulo com os cristãos de Filipos fica claramente evidenciada na carta, talvez por serem mantenedores das viagens missionárias de Paulo. Eu disse aqui agora há pouco mesmo para vocês em algum momento que a relação de Paulo, né, com a igreja de Filipos, né, com os irmãos filipenses, era uma relação muito próxima, né, era uma relação muito íntima, né, talvez pela forma como aquela igreja foi estabelecida, né, talvez pela maneira como Deus trabalhou para que Paulo pudesse chegar em Filipos. Ele estava em Troade, ele vai para Filipos, ele passa por tudo aquilo, enfrenta o cárcere, o carcereiro se converte, Lídia, a menina, né, que tem expulso o espírito que estava sobre ela. O tempo todo Paulo nutre uma relação muito próxima da igreja de Filipos, né? E na carta que ele escreve isso fica claro, né? É uma carta de gratidão, de reconhecimento, de agradecimento, até porque no ministério de Paulo a igreja de Filipos desempenhou um papel muito importante. Ela foi
praticamente o tempo todo mantenedora, né? Ela mandava, ela enviava ofertas para que o apóstolo pudesse continuar nas suas viagens e no propósito de levar o evangelho a tantas outras regiões, né? Então, era uma igreja cuidadora, era uma igreja que abençoava o seu pastor, que tinha ele em autoestima, né? Que gostava de Paulo genuinamente falando, né? Que tinha um relacionamento muito estreito. E aí, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, é uma carta muito pessoal, é uma carta carregada de muito sentimento, é isso que a gente consegue observar. O destinatário e o propósito, Filipos é uma das muitas cidades da província da Macedônia, se tornou uma grande comunidade cristã, fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo, entre 50 e 53 depois de Cristo, né? Epafrodito é o portador da carta do apóstolo àquela comunidade. E é uma carta que vai no sentido de encorajar e de agradecer o que eu acabei de falar aqui. Então, o destinatário é a igreja de Filipenses, não é? Epafrodito é quem leva a carta de Paulo, segundo a Bíblia, para aquele povo lá de Filipos, e ela tem como propósito trazer um encorajamento, né, para que eles continuassem firmes no Senhor, né, para que eles se mantivessem na posição deles, e também de agradecer, né, quando ele diz, eu dou graças a Deus por vós, e ele começa a citar, né, de tudo aquilo que ele tinha vivido junto com os filipenses. Seguindo aqui, nós vamos agora falar das duas últimas cartas do cárcere, que são as cartas aos Colossenses e a Filemão. Colossenses é a terceira das epístolas do cárcere, né? De novo, terceira, não em ordem cronológica, mas na ordem que foi colocada na Bíblia. Colossenses possui algumas similaridades com a carta aos Efésios, porém, o apóstolo nesta missiva vai trazer ensinos defensivos da cristologia, né? Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele se preocupa, né, em se posicionar em assuntos que diz respeito à doutrina da cristologia, como, por exemplo, a defesa da doutrina da divindade de Cristo e a sua plena suficiência como Salvador. Então, a carta aos Colossenses vai mais ou menos nessa direção. Destino e propósito, a carta aos Colossenses tem como destinatário a igreja estabelecida na cidade de Colossos, né, na província da Ásia. A igreja de Colossos era predominantemente gentílica. Paulo decide enviar a carta para combater aquilo que ele chamou de filosofias e vãs sutilezas. E eu não sei se pelo fato dela ser, né, predominantemente gentílica, ou seja, pessoas que não tinham raiz, né, nem a estrutura cultural e religiosa, né, originária do judaísmo, a igreja de Colossenses era uma igreja que ela era muito suscetível, né, a princípios filosóficos, né, lá tinha os epicureus, os filósofos que geravam, né, um pensamento paralelo ao pensamento cristão, judaico-cristão, né? E a Bíblia diz que vinha de forma sutil, né, essas filosofias. Então Paulo escreve aos Colossenses normatizando, né, colocando e impondo assim uma posição muito clara com relação a como deveria ser a vida cristã, né, livre de vãs filosofias e de pensamentos contrários àquilo que o Espírito Santo estava conduzindo a obra, né, a igreja e os cristãos naquela época. Depois vem a carta de Filemão, né, escrita quando Paulo enfrentou o seu primeiro período de prisão em Roma. É a carta mais breve de todo o Novo Testamento. Alguns versículos apenas, mesmo sem nenhum enfoque doutrinário relevante, não é essa a proposta da carta, né, trazer um enfoque doutrinário muito relevante, mesmo sem nenhum enfoque doutrinário relevante, a carta a Filemão, né, a carta que Paulo escreve a Filemão, é considerada uma das obras-primas da igreja primitiva cristã, porque ela enaltece, ela valoriza, né, ela apresenta, né, temas importantíssimos, né, da vida, né, da maneira de se viver, que é o perdão, a benignidade e a misericórdia. Então a carta a Filemão realça, né, essas três virtudes da vida cristã, né, perdão, benignidade e misericórdia. O destinatário e o propósito destinatário é o Filemão, né, o próprio Filemão, ele é o destinatário imediato da carta. Acredita-se que tenha sido um dos muitos convertidos durante o trabalho evangelístico, né, do trabalho que Paulo realizava em Éfeso. Ele era um homem de posses, a Bíblia vai dizer para nós que ele era um homem que tinha recursos, né?
E a finalidade que Paulo coloca aqui nessa carta é, ele vai tratar, né, ele vai interceder em favor de um homem chamado Onésimo, que seria escravo fugitivo de Filemão, né, que ao ouvir Paulo se converte ao Senhor. Então, Onésimo tem uma experiência de conversão, encontra Paulo lá em Roma, né? Ele estava preso, mas a prisão de Paulo era uma prisão domiciliar, né? Então ele atendia, a Bíblia diz que lá em Roma ele prega para toda a guarda pretoriana, né? Então ele não estava encarcerado, ele estava impossibilitado de ir e vir, mas ele tinha contato com pessoas. Onésimo, de alguma maneira, certamente entra em contato com o apóstolo e aceita Cristo e se converte a Cristo. E aí quando Paulo conhece a história dele, né, e sabe que ele era fugitivo, ele certamente falou, óbvio, né, iniciando a caminhada com Deus, ele quis resolver a questão do passado. Então Onésimo diz para Paulo, olha, eu sou escravo, eu fugi, né, do meu senhor, e que era o Filemão, lá de Efésios. E a história diz que talvez o intento de Onésimo ir para Roma, porque como era uma grande cidade, né, era um centro, né, quase 2 milhões de habitantes tinha em Roma, na Roma Antiga naquela época, era a grande metrópole da época, ele se confunde entre a população de Roma, ele pensou, jamais eu vou ser encontrado aqui, né? Jamais Filemão vai me encontrar aqui. Até porque ele corria risco muito grande, né? Se ele fosse encontrado, ele seria, né, marcado com ferro quente, né, na testa, né, escravo, né, fugitivo, né, ele seria marcado para sempre. E se fosse provado que ele teria dado prejuízo para o senhor dele, para Filemão, ele seria condenado à morte. Então ele vai para Roma no sentido de se misturar, de não ter chance do senhor dele encontrar. Mas o outro Senhor, né, o Espírito Santo, vai e encontra esse homem ali, encontra Onésimo ali, e quando ele narra para Paulo a história, Paulo vai tratar da questão de Onésimo pastoralmente, e como ele conhecia Filemão, que provavelmente era um cristão convertido lá da cidade de Efésios, Paulo decide escrever uma carta para Filemão, e essa carta é linda, porque fala de perdão, fala de benignidade. Paulo escreve dizendo, eu sei que eu vou ser ouvido por você, eu conheço o seu coração, olha, e esse que eu estou te mandando aí, porque Paulo manda Onésimo voltar lá para Filemão, né, se reconciliar lá, esse que eu estou te mandando, ele é muito útil para mim, no entanto eu entendo que eu tenho que mandar ele de volta para você, e eu te peço que você perdoe, eu peço que você liberte, né? Então Paulo ali já se posiciona contra a escravidão humana, né, que é a mais baixo da degradação, escravizar um outro ser. Então é linda a carta que Paulo escreve a Filemão, porque tem esse propósito. Bom, com isso, gente, nós encerramos aqui capítulo 5 e encerramos também a unidade 3 do nosso livro Introdução ao Novo Testamento. Eu espero que seja bênção na sua vida, eu espero que tenha valido a pena para você, eu espero que de alguma maneira essa aula possa contribuir para que você possa crescer o seu nível espiritual com Deus, ter mais intimidade com o Senhor e adquirir mais conhecimento bíblico e teológico para a sua caminhada cristã. Então Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça de curtir se você gostar. Se não curtir, dá o dislike aí. O importante é que você se manifeste de alguma maneira para que a gente possa continuar fazendo o melhor aqui no sentido de levar de uma forma mais simples, mas da melhor maneira que a gente consegue, a palavra do Senhor para o seu coração, onde quer que você esteja. Ok? Fiquem bem, fiquem com o Senhor. Deus abençoe você. Forte abraço. Até a próxima. Abraço.